A decomposição das forças será feita a partir do vetor unitário U, que corresponde ao vetor posição R dividido pelo seu módulo, conforme a página 49. Para isso, deve-se determinar inicialmente as coordenadas dos pontos envolvidos, neste caso de A, B, C e D. As coordenadas do ponto A são 0 no eixo x, menos 2,229 no eixo y e 0,75 no eixo z. Observe que as componentes y e z foram obtidas decompondo-se o triângulo retângulo, sendo a altura da porta de 1,5 metro a hipotenusa. Na componente do eixo y, usa-se o cosseno. Portanto, a distância y entre A e B é 1 metro mais 1,5 metro vezes o cosseno de 30 graus. O sinal é negativo porque o ponto A está no sentido negativo do eixo y, isto é, atrás do ponto B, que está na origem. A componente z corresponde ao cateto oposto ao ângulo, por isso usa-se o seno, e 1,5 metro vezes o seno de 30 graus é igual a 1,5 metro dividido por 2, que resulta em 0,75. O ponto B está na origem, portanto as suas coordenadas são iguais a 0. As coordenadas do ponto C são menos 2,5 no eixo x, que é o comprimento da porta, menos 2,229 no eixo y, usando o mesmo raciocínio para a coordenada y do ponto A, e 0,75 no eixo z. O ponto D tem coordenadas menos 0,5 no eixo x, 0 no eixo y e 0 no eixo z. Uma força parte de A e vai até B, portanto ela é de A até B, e por isso será chamada de FAB, que corresponde a FA. Observe que a letra do ponto final é a última, e a outra força vai de C até D, por isso é chamada de FCD, e corresponde a FC no desenho. O vetor posição é dado pela coordenada final menos a coordenada inicial, que são A e C para as respectivas forças, conforme a equação 2.13. Então, o vetor posição RAB tem componente x igual a RBx menos RAx, componente y igual a RBY menos RAY, e componente z igual a RBZ menos RAZ. Usando valores, o vetor posição RAB tem componente x de aproximadamente 2,229 metros e componente z de menos 0,75 metro. Com isso, é possível obter o módulo do vetor posição, que vale aproximadamente 2,418 metros. Então, é possível escrever o vetor força FAB, que corresponde ao vetor FA, como seu módulo multiplicado pelo vetor unitário U, sendo o módulo da força igual a 300 newtons, e note que a unidade do vetor posição e do seu módulo é o metro, portanto, na fração elas se anulam. E o vetor força, FA, é igual a 285,21 newtons no eixo Y e menos 93,04 newtons no eixo Z. Repetindo o processo para FCD, que corresponde a FC, o vetor posição RCD tem componente x igual a RDx menos RCx, componente y igual a RDY menos RCY e componente z igual a RDZ menos RCZ. Usando valores, o vetor posição tem componente x de 2 metros
componente y de 2,229 metros e componente z de menos 0,75 metro. Com isso é possível obter o módulo do vetor posição, que vale aproximadamente 3,318 metros. Então é possível escrever o vetor força FCD, que corresponde ao vetor FC, como seu módulo, que é de 250 newtons, vezes o vetor unitário U. O resultado é que Fc tem componente x igual a 159,33 newtons, componente y igual a 183,15 newtons e componente z igual a menos 59,78 newtons.